Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. É a parte 2 da resolução do exame do EFP 2023. Vamos começar do exercício 15. Escolha o domínio da função f de x é igual a raiz de 3 menos x. Nós temos esse exercício para nós determinarmos o domínio. Geralmente, quando pede-se para determinar o domínio, enquanto não é uma fração, a condição é maior ou igual a zero. Então, pegamos raiz de 3 menos x, vai ser maior ou igual a zero. Então, vamos elevar isto ao quadrado e também elevamos esta parte ao quadrado. E daí, podemos simplificar este ao quadrado com este ao quadrado. Ficamos com 3 menos x vai ser maior ou igual a zero. Daí, uma vez que o 3 é positivo, quando passa por membro fica negativo. Então, ficamos com menos x, será maior ou igual a menos 3. Uma vez que nós queremos o domínio, e nós estamos a determinar em função de x, e o x aqui é negativo, significa que vamos multiplicar por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, se a sua variável sempre é negativo, e você multiplicar por menos 1, para ser positivo, significa que esta parte aqui de maior ou igual transforma-se para menor ou igual. Se eu tivesse, por exemplo, menor ou igual, ia ser maior ou igual. Se for maior, transforma-se para o menor. E se for menor, para o maior. Então, ficamos com menos e menos dá mais. Então, ficamos com x vai ser menor ou igual a 3. Porque também, menos 1 vezes menos 3 também vai dar o quê? O 3. Daí que vamos traçar o nosso gráfico em função de x. Vamos aqui todos dos valores que são menores que 3. Menor ou igual significa que o intervalo aqui é fechado. Não. São valores que vêm de menos infinito até 3. Porque é menor ou igual. São valores que vêm de menos infinito até 3. Então a condição será intervalo aberto, por não sabemos de onde é que vêm os valores. Ou seja, não sabemos em que número partem os valores. Mas sabemos que vem de menos infinito e chegam no 3, terminam, são que nós temos aqui um intervalo fechado. Então podemos dizer que o domínio da função x pertence ao intervalo aberto de menos infinito até 3, intervalo fechado. Daí ficamos com a alternativa D, dada. Aí passamos para o exercício 16, onde dada a função geral da reta 9x mais 6y menos 3 igual a 0, qual é o declive da reta? Então nós temos esta função, nós queremos determinar o declive da reta. Então, primeiro, a fórmula é uma expressão linear, em que y é igual a ax mais b, onde o nosso a é que vai ser o nosso declive e o b chama-se a ordenada na origem. Então, daí, podemos pegar nossa expressão de 9x mais 6y menos 3 vai ser igual a 0. A ideia é tentar isolar essa expressão até que seja em função de y. Então, o 3 é positivo, é negativo, quando passa por membro fica negativo. Desculpa, é negativo, quando passa por membro fica positivo. Então, ficamos com 9x mais 6y será igual a 3. E o 9 é positivo, quando passa por membro fica negativo. Então, ficamos com 6y será igual a menos 9x mais 3. Coloquei desse lado aqui o menos 9x por causa do que é do declive, enquanto que esta aqui é a parte da ordenada na origem. E o 6 está a multiplicar, quando passa por membro vai passar a dividir. Então, ficamos com y será igual a menos 9x mais 3 sobre o 6. Então, y será igual. Podemos dividir aqui por 3. Dividir aqui por 3. Também podemos dividir essa função por 3. Então, ficamos com menos 3 sobre 2 mais 3 por 3. Ficamos com 1 sobre 3. Aqui temos o nosso x. Então, significa que o declive da reta será isto aqui, a igual a menos 3 sobre 2 e b igual a 1 sobre 3, que é a ordenada. Então,
ficamos com a alternativa A, que temos menos 3 sobre 2. Para o exercício 17, diz que a função f de x igual a x mais 5 sobre x menos 2. Apresenta zeros no ponto. Não, significa que nós vamos pegar esta função e igualamos a zero, ou seja, o f de x será igual a zero. Então vamos tentar isolar essa função e vamos determinar o valor de x. Então daí ficamos com o f de x igual a zero. Então ficamos com x mais 5 sobre x menos 2 será igual a zero. Isto dá a dividir, quando passa para cá passa a multiplicar. Então ficamos com x mais 5 será igual a zero vezes x menos 2. 0, elemento absorvente, ou seja, tudo que é multiplicado por 0 vai dar 0. Então ficamos com x mais 5 será igual a 0. 5 é positivo, quando passa para outro membro fica negativo. Então daí ficamos com x será igual a menos 5. Então ficamos com a alternativa A. Para o exercício 18, qual é o número positivo x cuja soma com seu inverso é mínimo? Ok? Vamos a isso. Então, daí nós podemos escolher tipo os números, ou seja, podemos dizer que sejam os números, né? X e 1 sobre x. É aleatório, na escolha, né? Porque dizem que qual é o número positivo x cuja soma com seu inverso é mínimo. É x com seu inverso. Se eu, por exemplo, escolher, por exemplo, o 2x, ia dizer que o seu inverso seria 1 sobre 2x. É aleatório, é escolha. É um número e cujo seu inverso vai ser o valor mínimo. Então podemos dizer que para o x igual a 1, ficamos com 1 mais 1 sobre x. Isto aqui será igual a 1 mais 1, vai ser igual a 2. Para o x, por exemplo, igual a 2, vamos ter 2 mais 1 sobre 2, e que é 1, né? Sobre 2 faremos o mesmo c. 4 mais 1, 5, ficamos com 5 sobre 2, que isso aqui será igual a 2,5. Então, para o x igual a 3, ficamos com 3 mais 1 sobre 3, que fazendo o MC aqui, 9, ficamos com 10 sobre 3, que vai ser igual a 3,3. Então, daí podemos dizer que a alternativa, ou seja, a condição que satisfaz essa função, ou seja, o número positivo x cuja soma com seu inverso é mínimo, é 1. Ficamos com a alternativa D. Vamos com a alternativa D. Então, vamos para o exercício 19. Qual é o valor de m para que o polinômio 3 menos m x ao cubo 3 menos m x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 4x mais 1 sejam de grau 3. Ok? Então, daqui nós temos que procurar uma condição de modo em que, ao substituir o valor de m aqui, o grau 3, ou seja, tem que manter este grau 3, porque esse polinômio é do terceiro grau. Então, sendo assim, vamos dizer o quê? Que 3 menos m tem que ser diferente de 0, porque se for igual a 0, significa que o resultado que nós vamos encontrar aqui, que ao substituir aqui, vai anular o resultado da expressão onde eu tenho o polinômio de terceiro grau. Então, a condição tem que ser diferente de 0. Então, ficamos com menos m, será diferente de menos 3. Porque esse 3 é positivo, passa para cá fica negativo. Então, daí podemos multiplicar isso aqui por menos 1. Vamos simplificar menos de menos, ficamos com mais m. Menos de menos também ficamos com mais 3. Então, a alternativa D significa que o m tem que ser diferente do que? De 3. Porque se eu for a colocar 3 aqui, vou ter 3 menos 3, vou ter 0. E logo vai anular esta minha expressão. E depois vai ser uma equação já do segundo grau, ou seja, uma equação quadrática. Então, a condição é que m tem que ser diferente de 3. Então, vamos para o exercício 20. Para a capa pertencente a Z, qual a solução de cosseno de x igual a menos 1? Então, a expressão para tal, nós temos o cosseno de x igual a menos 1. Isto implica o quê? Que o x é igual a arquicosseno de menos 1, né?
que é o nosso resultado aqui, mais 2 vezes o πk. O πk porque estamos a trabalhar com o cosseno. Então, daí ficamos com esta expressão e podemos aqui o x será igual. Calculando isto aqui, vai dar π, ou seja, 180, e mais ou menos 2πk. E ficamos com a alternativa C. Para o exercício 21, diz simplificando a expressão x ao quadrado menos 3x menos 18 sobre 2x mais 6 obtém-se. Então, daqui, a norma teríamos que calcular uma equação quadrática, ou seja, primeiro podemos manter essa parte aqui, x ao quadrado menos 3x menos 18, divide. Posso colocar este 2 em evidência, fico com x mais 3, porque 3 vezes 2 dá 6, 2 vezes x vai dar 2x. Então aqui podemos calcular uma equação quadrática, x ao quadrado menos 3x menos 18. Vou considerar que vocês dominem calcular o delta x1 e x2. Então, o valor de A é igual a 1, do B igual a menos 3, e C será igual a menos 18. Daí ficamos com delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta será igual a menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 18. Aí o delta será igual. Então, ficamos com 9 mais 72. Então, delta será igual a 81. Então, calculamos x1 e x2 será igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta de 2 vezes o a. Então, ficamos com x1 será igual, nosso valor de b é menos 3, com este menos fica positivo, então ficamos com 3 mais raiz quadrada de 81 sobre 2 vezes o 1. Então, ficamos com 3 mais raiz quadrada de 81 é 9 sobre 2. Então, daí ficamos com 12 sobre 2 será igual a 6. Para o x2 será igual a 3 menos raiz de 81 sobre 2 vezes o 1. Então, aí ficamos com 3 menos 9 sobre o 2. Então, daí só ficamos com menos 6 sobre 2, que vai ser igual a menos 3. Então, vamos ter o x menos x1 vezes o x menos x2. Então, temos o x1 é 6, então ficamos com menos 6 vezes o x, nosso x2 é menos 3, com este menos fica positivo, então vamos ficar com x mais 3. Daí podemos pegar essa expressão e substituir aqui. Então, ficamos com igual a x menos 6 e x mais 3 sobre 2 vezes x mais 3. Simplificamos isto, ficamos com x menos 6 dividido por 2. Daí ficamos com a alternativa B, x menos 6 dividido por 2, B de belinha. Para o exercício 22, nós temos aqui quantos termos tem o desenvolvimento 22, né? Tem desenvolvimento x menos 1 elevado a n mais 1, com n pertencente aos números naturais. Quando pede tipo número de termos que tem esse desenvolvimento, é só pegar esta parte aqui do numerador, dizer que n mais 1 e adicionas 1 mais 1. Então, daí ficamos com n mais 2. Então, significa que o número de termos que nós temos aqui é o n mais 2, que é a alternativa D. Para o exercício 23, diz que a Maura tem 10 fichas esferográficas, 4 das quais são verdes, 3 azuis e as restantes vermelhas. Escolheu-se aleatoriamente uma esferográfica. Qual é a probabilidade de ser vermelha? Então, estamos a trabalhar com probabilidades. Não, a probabilidade é igual ao número de casos favoráveis sobre o número de casos
possíveis. Então diz que ela tem 10 fichas esferográficas, dos quais 4 são verdes e azuis são 3, né? Então, para nós conseguirmos achar tipo a probabilidade, vamos dizer que qual é a probabilidade de que essas fichas, ou seja, qual é a probabilidade de ser vermelha? Então a probabilidade de ser vermelha é muito fácil. Nós vamos dizer o que? O total, vamos chamar essa parte aqui de U, que é o total do número do quê? De fichas. Então vamos ter o total do número de fichas vai ser igual a verdes mais as azuis mais vermelha. E daí vamos dizer que o total daqui temos 10, será igual a 7 mais, 4 mais 3 mais a vermelha, porque 3 são azuis, as verdes são 4. E daí podemos dizer que 10 será igual a 7 mais as vermelhas. Positivo para cá fica negativo. Então podemos dizer que a vermelha será igual a 10 menos o 7. Então a vermelha será igual a quê? A 3. Então a probabilidade será igual. O número de casos favoráveis é 3, o número de casos possíveis é 10. E daí ficamos com a alternativa C de Cecília. Para o exercício 24, diz que qual é o conjunto da solução da equação exercício 24. Módulo de x mais 1 será igual a 3. Para nós resolvermos isso aqui, nós sabemos que não existe módulo do número negativo. Ou seja, quando você encontra o módulo de x mais 1, por exemplo, será igual a menos 3. Uma vez que não existe módulo do número negativo, significa que a solução aqui será tipo conjunto vazio, representado assim, ou pode ser representado assim. Porque este módulo dizem que é igual a menos 3. Mas uma vez que o módulo aqui é igual a 3, significa que é possível resolver. A condição, ou seja, a definição do módulo, diz que o módulo de x é igual a A, onde o x é igual a A, ou o x é igual a menos o A, onde o nosso A é 3 e o módulo de x é o módulo de x mais 1. Então ficamos com o módulo de x mais 1 será igual a 3, onde o x mais 1 é igual a 3, ou o x mais 1 será igual a menos 3. Positivo passa para cá fica negativo. Então ficamos com x será igual a 3 menos 1, ou o x será igual a menos 3 menos 1. Então o x será igual a 2, ou o x será igual a menos 4. Daí ficamos com a alternativa C de Cecília. Para o exercício 25, diz que considera a função g do domínio R definida por g de x será igual a menos módulo de x mais 3. Qual das equações seguintes não tem uma solução? Ou seja, qual das condições seguintes não tem uma solução? Então, aqui, primeiro, vamos dizer que para g é igual a 3. Ou seja, nós sabemos que não existe módulo de um número negativo. Então, se o g for igual a 1, significa que nessa expressão não tem o g, vou substituir por 1. Vou substituir por 1. Então, para a alternativa A, digo 1 será igual a menos módulo de x mais 3. Positivo, passa por lá, fica negativo. Então, ficamos com 1 menos 3 será igual a menos módulo de x. O que nós queremos fica do lado esquerdo, o que nós queremos determinar fica do lado direito. Então, ficamos com menos módulo de x será igual a 1 menos 3 vai dar menos 2. Então, simplificamos isto, ficamos com o módulo de x igual a 2. Significa que isto aqui tem solução. Forma disso, não existe módulo do número negativo, mas este módulo aqui pode ser calculado. Onde podemos dizer que, com a definição do exercício 24, podemos dizer que o x é igual a 2 ou o x seja igual a menos 2. Alternativa B diz que o g de x é igual a 2. Então, voltamos na mesma expressão. Onde nós temos o g de x, vamos substituir por 2. Então, ficamos com 2 será igual a menos módulo de x mais 3. Na mesma, positivo, passa para lá, fica negativo. Ficamos com 2 menos 3 será igual a menos módulo de x. 2 menos 3 menos 1 será igual a menos módulo de x.
Simplificamos isto. Ficamos com o módulo de x seja igual ao quê? A 1. Também tem solução, porque o x é igual a 1 ou o x é igual a menos 1. A alternativa C, dizem que o g de x é igual a 3. Não significa que onde eu tenho g de x, vou substituir por 3. Então fico com 3 é igual a menos módulo de x mais 3. Passo para lá, fica negativo. Fico com 3 menos 3 será igual a menos módulo de x. Então menos módulo de x será igual a 0. Onde pode dizer que módulo de x é igual ao quê? A 0. Significa que também tem solução em que o x é igual ao quê? A 0. Este sinal. Quando eu multiplico por menos 1, vou ter menos menos, vai ser mais. 0 absorvente. Por mais que esteja negativo, sempre vai. Não existe um zero negativo. 0 é 0. Então, a alternativa D, fico com g de x igual a 4. Parece que aqui vai esquentar. Ok? Fico com 4 igual a menos módulo de x mais 3. Está esquentando mesmo. Acho que dá para dizer que essa alternativa é de uma forma automática. Isto aqui é positivo, passo para lá, fica negativo. Então, fico com 4 menos 3 será igual a menos módulo de x. Então, 4 menos 3, fico com 1, será igual a menos módulo de x. Negativo, passo para lá, fica negativo também, né? Ou seja, o sinal, ao multiplicar aqui por menos 1, vou ter menos menos, vai ser mais, menos vezes mais, vai ser menos. Então, tenho o módulo de x igual a menos 1. Uma vez que é negativo, não existe módulo número negativo, não tem solução. Então, a alternativa D é que não tem solução. Para o exercício 26, nós temos que era um valor do limite de n quando tende para mais infinito de an sobre cn, okay, mais b, com a, b e c pertencentes aos números reais. Quando for limite de uma seção, aí tem uma aula que eu explico sobre limites, poderem ver como é que funciona, mas a ideia é, quando é o limite de uma sucessão em que o n tende para o mais infinito, significa que nós sabemos que isto aqui vamos ter uma inclinação de infinito sobre infinito, onde tira-se o elemento de maior expoente no numerador e denominador. Então, ficamos com o limite de n quando tende para mais infinito. Segue, nós temos a n. Né? No denominador tenho cn mais b. Comparando esses dois, eu tenho o elemento de maior expoente que é o cn. Então, fico com sobre cn. Vou simplificar isto. E fico com a sobre o c. Então, ficamos com a alternativa b. Para o exercício 27, eu tenho que era um valor do limite de n quando tende para mais infinito de n ao quadrado menos 1 elevado a 3 sobre n elevado a 6 menos 2n. A mesma, é uma sucessão em que o n tende para o mais infinito. Significa que a indeterminação será de infinito sobre infinito. Aqui teremos que desenvolver esta função, uma vez que aqui é elevado a 3. Ou também, podemos dizer que o limite de n quando tende para mais infinito, podemos colocar o n ao quadrado em evidência. Fico com 1 menos 1 sobre n ao quadrado. Porque n ao quadrado vezes n vai dar n ao quadrado vezes 1, dá n ao quadrado sobre n ao quadrado vai dar 1. Então volta a mesma expressão. Então, isto tudo aqui é elevado a 3 sobre o n elevado a 6 em evidência. Fico com 1 menos 2 sobre o n, né? N elevado a 5. Nós sabemos que qualquer número sobre infinito vai ser 0. Então significa o quê? Que se eu levo este n, substituir aqui, vou ter infinito também, que vou ter o quê? Infinito. Aqui posso aproveitar, simplificar. Ou seja, eu tenho 2 vezes 3 vai dar 6. Então posso dizer que fico com o limite de n quando tende para mais infinito, fico com n elevado a 6 vezes 1 menos 1 sobre infinito ao quadrado elevado a 3 sobre n elevado a 6 de 1 menos 2 sobre infinito elevado a 5. Qualquer número sobre infinito tende a 0, também aqui tende a 0. Daqui podemos simplificar essas duas expressões. Aqui ficamos com
1 sobre 1, isto aqui é igual a 1. Então, nós temos a alternativa C. Daí, ficamos para a próxima aula. Vamos resolver, ou seja, vamos terminar o exercício 28 até 40 na próxima aula. Qualquer dúvida e que é do enunciado, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou partilhar. Muito obrigado. Espero que tenham gostado da aula. Não esqueçam de compartilhar o vídeo com outras pessoas. Obrigado.